Judas Iscariotes. Seu nome verdadeiro era Judas de Simão. Judas, sendo em grego, Ioudas, é uma helenização do nome hebraico Judá, palavra que significa abençoado ou louvado, sendo por sinal o nome de apóstolo que mais vezes aparece nos evangelhos, 20 vezes, depois do de Simão Pedro. São várias as explicações etimológicas que ao longo dos tempos foram surgindo para o nome Iscariotes. Alguns estudiosos entendem que o nome Judas foi diabolizado no Novo Testamento, com a intenção de agredir o povo judeu, como sendo responsáveis morais pelo amor de Cristo. Durante muito tempo, a Igreja Católica associou a sua figura ao povo judeu por não terem aceitado Cristo como o prometido Messias, e esta convicção tornou-se uma das justificativas antissemitistas. A mais provável é uma conotação política, ligando-o ao grupo dos sicários, uma ramificação do grupo dos zelotes, que perpetrava violentos ataques, geralmente com punhais, e daí o seu nome latino de sicari. Por isso, se argumenta que Judas Iscariotes, alegadamente, teria sido um membro deste grupo e que o seu nome seria a transliteração de homem do punhal, em hebraico, Ish Sicari. Outros derivam o seu nome do aramaico sacar, palavra que significava alguém mentiroso, que é falso. Outra possibilidade é que Iscariotes fosse usado como apelido, em hebraico Ishi-Keriote, que significa homem de Keriote. João 6, versículo 71, 13, versículo 26. Também podia ser designado filho, descendente natural de Keriote. Keriote, de acordo com a interpretação inicialmente veiculada por Jerônimo, seria o nome simplificado da aldeia, ou mais provavelmente um conjunto de aldeias, de Keriote Esrom, Josué 15, versículo 21, cujo nome significa cidades de Esrom, que é localizada na província romana da Judéia, no território da tribo de Judá, e que é comumente identificada com a moderna Kirbé El Cariatem, situada a cerca de 20 quilômetros a sul de Hebrom. Nascido em Keriote, localidade da Judéia, foi o único que não era galileu, era filho de Simão de Keriote. João 6, versículo 71, 13, versículo 26. Segundo as tradições, foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo e provavelmente por isso e por ser um dos poucos instruídos, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos, ou seja, foi designado para cuidar do dinheiro comum, sendo escolhido por Natanael. Quando pequeno, os seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia e havia sido empregado nos vários negócios das empresas do seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saduceus, e quando os filhos deles juntou-se aos discípulos de João, eles o repudiaram. Quando Natanael conheceu Judas na Tariquéia, este estava à procura de um trabalho junto a uma empresa de secagem de peixe, na extremidade baixa do mar da Galiléia. Ele tinha 30 anos e não era casado quando se juntou aos apóstolos. Ele era provavelmente o mais instruído entre os 12 e o único judeu na família apostólica do Mestre. Judas não tinha nenhum traço notável de força pessoal, embora tivesse muitos traços externos aparentes de cultura e de hábitos educados. Ele era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Judas realmente não queria entender a si próprio. Ele não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. Foi André que nomeou Judas como tesoureiro dos 12, uma posição para a qual ele estava eminentemente qualificado, e até a época da traição ao seu mestre. Ele
desincumbiu-se das responsabilidades do seu posto, honesta, fiel e muito eficientemente. Sendo encarregado da bolsa do dinheiro dos apóstolos, tendo a bolsa, tirava os que nela se lançava. João 12, versículo 6. Para Jesus, Judas foi uma aventura com a fé. Desde o começo, o mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e sabia perfeitamente bem dos perigos de admiti-lo na comunidade. No entanto, é da natureza dos filhos de Deus dar a todos os seres criados chances plenas e iguais de salvação e de sobrevivência. Jesus queria não apenas que os mortais desse mundo, mas também os espectadores de inumeráveis outros mundos soubessem que quando existem dúvidas quanto à sinceridade no coração e à franqueza na devoção de uma criatura ao reino, a prática invariável dos juízes dos homens é receber totalmente o candidato em dúvida. A porta da vida eterna está bem aberta a todos. Quem quer que queira entrar pode vir. Não há restrições ou qualificações, a não ser a fé daquele que vem. Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir até o fim, e sempre fez todo o possível para transformar e salvar esse apóstolo fraco e confuso. Contudo, quando a luz não é recebida com honestidade e vivida de acordo, ela tende a transformar-se em trevas dentro da alma. Judas cresceu intelectualmente com os ensinamentos de Jesus sobre o reino, mas não conseguiu progressos na aquisição do caráter espiritual, fazer um progresso pessoal satisfatório na experiência espiritual. Judas Iscariotes é sempre apresentado na listagem dos seus nomes, sempre em último lugar. Mateus 10, versículos 2 ao 4, Marcos 3, versículos 16 ao 19, Lucas 6, versículos 13 ao 16. Teria demonstrado exteriormente a sua fraqueza na cena da unção com óleo perfumado em Betânia, onde testemunhou que estava mais apegado ao dinheiro do que propriamente aos gestos concretos com que Jesus demonstrava sua missão. Foi quando uma mulher por nome Maria derramou o unguento precioso sobre os pés de Jesus. Judas reclamou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João 12, versículo 5. No versículo seguinte, João comenta que Judas disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Enquanto os discípulos participavam de sua última refeição com Jesus, o Senhor revelou saber que estava prestes a ser traído e indicou Judas como criminoso. Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. João 6, versículo 64. E no Salmo 55 tem uma referência ao que viria a suceder com Jesus, que o traidor seria um amigo íntimo, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Salmo 55, versículos 12 e 13. Disse Jesus a Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, versículo 27. Todavia, os demais discípulos não suspeitavam do que Judas estava prestes a fazer. João relata que, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa da Páscoa. Lucas 22, versículo 3. João 13, versículo 27. Os apóstolos amavam Judas, pois ele era realmente um deles. Ele sempre acreditou em Jesus, mas muitos pesquisadores duvidam que ele tenha realmente amado Jesus de todo o coração. O caso de Judas ilustrava a verdade daquele ditado que diz: há um caminho que parece o justo para um homem, mas o fim dele é a morte.
É de todo possível ser vítima da ilusão pacífica, da adaptação agradável aos caminhos do pecado e da morte. Podeis estar certos de que Judas foi, financeiramente, sempre leal ao seu mestre e seus irmãos apóstolos. O dinheiro nunca haveria sido o motivo da sua traição ao mestre. De acordo com alguns estudiosos, Judas Iscariotes teria sido membro da seita dos Zelotes, no quadro de um messianismo político do primeiro século. Estaria convencido de que ele, em todo o seu poder, concretizaria a chegada do reino tão desejado por Israel. Mas com o tempo teria começado a sentir-se desiludido, porque Jesus não teria correspondido aos seus ideais e expectativas. Desencantado com Jesus e assim entregue ao Sinédrio, para assim unir o povo judeu numa revolta contra Roma e desencadear o estabelecimento imediato do reino de Deus. Mas acabou sendo enganado pelos sacerdotes que o induziram a mostrar onde estava Jesus a troco de 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 15, 27, versículo 3. Que naquele tempo correspondia ao preço de um escravo, Êxodo 21, versículo 32, prometendo que só o prenderiam durante a festividade da Páscoa judaica. Lucas escreve: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, versículo 3. Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim de Getsemane. Aproximava-se da meia-noite, quando por entre os arvoredos de Getsemane ele chegou acompanhado por um destacamento da guarda romana e grande multidão de pessoas com espadas, paus, lanternas e archotes, vindos por ordem do sumo sacerdote José ben Caifás, para prender Jesus. O traidor conhecia muito bem os lugares onde o Salvador gostava de ficar e foi fácil localizá-lo, conforme o combinado em troca de 30 moedas de prata. Identificou para os soldados romanos, beijando-o e chamando-o de mestre. Imediatamente preso, os soldados levaram Jesus para a casa de Caifás, onde também se encontrava Anás, seu sogro e diversos outros sacerdotes. Lá mesmo improvisaram uma sessão extraordinária do conselho, o que habitualmente era realizado pela manhã no templo, com a presença de todos os membros. Conta Mateus, em 27, versículo 3 a 10, que ele se arrependeu amargamente depois que viu a crucificação de Jesus. Jogou as 30 moedas aos pés dos sacerdotes em seguida. De acordo com o autor do Evangelho de Mateus, os principais sacerdotes decidiram não colocar essas moedas no tesouro do Templo de Jerusalém, mas em vez disso compraram um terreno no exterior da cidade para sepulturas. Mateus 27, versículos 6 e 7, sendo posteriormente chamado de Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Segundo Zacarias, profeta do Antigo Testamento, a vida e o ministério do prometido Messias, ou Cristo, seria avaliado em 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículos 12 e 13. Isto significava que, segundo a leitura dos acontecimentos feita pelo evangelista Mateus, os líderes religiosos judaicos foram induzidos a avaliar a vida e ministério de Jesus de Nazaré como dotada de bem pouco valor. Outros creem que Judas apenas acreditava que Jesus iria reagir contra os guardas do Império Romano quando eles fossem pegá-lo. Se isto ocorresse, os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias iriam se unir a eles e assim derrotar Roma.
Os judeus não acreditavam em Jesus, pois eles viam o Messias como um libertador que viria de espada e destruiria Roma. Como Jesus veio em paz, algumas pessoas não acreditaram e continuaram a dizer que Messias ainda viria dessa vez com uma espada na mão. Mateus 27, versículo 5. Relata que Judas Iscariotes, ao sentir remorsos, decide suicidar-se por enforcamento. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. No livro dos Atos 1, versículo 18, o seu autor conta que caiu de cabeça para baixo, rebentando ruidosamente nos rochedos pelo meio. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Procurando-se harmonizar e combinar os dois relatos da sua morte, pode-se dizer que Judas tentara ser enforcado, mas que a corda ou ramo da árvore onde estava atada teria se quebrado. Seria esse o mesmo campo que, posteriormente, a sua morte seria comprado pelos sacerdotes e chamado de campo de sangue, como já foi dito. Porém, a palavra precipitando-se causa algumas opiniões sobre sua morte. A palavra precipitar, segundo o dicionário Michaelis, significa lançar-se de um lugar elevado, suicídio, ou precipitou-se nessa aventura sem medir as consequências, à pressa, sem planejamento, por ter ocasionado um acidente. Então parece que na tentativa de um suicídio, quando quebrou o galho da árvore, um acidente evitou que cometesse tamanho pecado. Mas quando caiu prostrado e arrebentou pelo meio, pôde ter sido um acidente ou um suicídio. A grande maioria dos estudiosos acredita que foi suicídio, pois não tendo conseguido da primeira vez, desesperado pulou do alto. Pedro fez uma declaração sobre a traição de Judas Iscariotes, seu suicídio e sua ida para o inferno depois da morte e ressurreição de Cristo. Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1, versículos 16 ao 26. No folclore brasileiro é tradição a malhação de Judas no sábado de Aleluia. Um boneco de palha é enforcado em um poste ou galhos de árvores e depois de derrubado a tiros é estraçalhado ou queimado pelo povo. Depois de quase 1700 anos,
foi encontrado a única cópia conhecida de um documento que foi publicado em 6 de abril de 2006 pela revista National Geographic. O conteúdo divulgado pela revista é motivo de acalorados debates dentro e fora da Igreja Católica e, acima de tudo, revela quão pouco ainda sabemos sobre a vida de Jesus Cristo. É conhecido como o Evangelho de Judas, sendo um evangelho apócrifo, atribuído a autores gnósticos nos meados do século II, composto de 26 páginas de papiro, escrito em copta dialectal, que revela as relações de Judas com Jesus Cristo sob uma outra perspectiva. Judas não teria traído Jesus, e sim atendido a um pedido deste ao denunciá-lo aos romanos. É um manuscrito autentificado como datando do século III ou IV, 220 a 340 d.C. É uma cópia de uma versão mais antiga redigida em grego, contrariamente à versão dos 4 evangelhos oficiais. Este texto clama que Judas era o discípulo mais fiel a Jesus e aquele que mais compreendia os seus ensinamentos. O seu conteúdo consiste basicamente em ensinamentos de Jesus para Judas, apresentando informações sobre uma estrutura hierárquica de seres angelicais e uma outra versão para a criação do universo, sendo que o Evangelho de Judas foi descoberto nos anos 1970 numa caverna no Egito e resistiu graças ao clima seco da região, apesar de ter sido roubado e contrabandeado. Em 2000, o documento chegou às mãos de um comerciante grego de antiguidades e no ano seguinte foi entregue à Fundação Mecenas na Suíça para ser restaurado e traduzido. O acordo envolveu a National Geographic, que teria pago cerca de $1 milhão pelos direitos de publicação da história. Desde então, o manuscrito passou por diversas mãos até ser entregue em 2001 à Fundação Mecenas em Basileia, na Suíça. O texto era em egípcio antigo, o copta. Teria sido escrito pelos cainitas, uma seita herética do início do cristianismo. Há registros sobre a existência do Evangelho de Judas desde o século II, quando Irineu, bispo de Lyon, na Gália Romana, escreveu um tratado intitulado Contra as Heresias, no qual condena os cainitas por venerarem Judas. Eles, os cainitas, produziram uma história fictícia a qual chamam de Evangelho de Judas, afirma o texto, escrito no ano 180. Estudiosos apontam que o manuscrito, recentemente traduzido pelo suíço Rodolphe Keiser, um dos maiores especialistas em língua copta do mundo, é do século IV e seria uma versão do original grego do século II. Aqui se refere Irineu. O bispo de Lyon indicou os 4 evangelhos canônicos de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas, como os únicos que os cristãos deveriam ler. Sua lista acabou se tornando a política oficial da Igreja e perdura até hoje. Os demais manuscritos dos primórdios do cristianismo foram considerados apócrifos, não reconhecidos pela Igreja. Acredita-se que os autores dos textos apócrifos pertenciam em sua maioria ao gnosticismo, movimento religioso que rivalizou com a Igreja Católica nos primeiros séculos depois de Cristo. Por essa razão, Judas sempre foi tido como um dos grandes vilões da Bíblia. Basta olhar no dicionário. Judas é sinônimo de traidor, do indivíduo que trai a confiança dos outros.